Fala pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, o seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Nós somos o S7 Play, eu sou o Marcel e nós estamos aqui no nosso primeiro episódio com convidados muito especiais para falar de um tema muito interessante. Nessa temporada nós vamos falar um pouco sobre o livro dos Salmos e a cada semana a gente vai introduzir um assunto para que a gente possa conhecer um pouco mais de lições muito preciosas da Bíblia. Eu queria apresentar aqui uma pessoa muito especial, a Regina Mendes. Ela está com a gente. Fala um pouquinho sobre você, Regina. Olá, Marcel. Que bom estar aqui com você nesse engajamento aí de disseminar a palavra que vem através da nossa lição da Escola Sabatina. A Escola Sabatina é a minha grande paixão. E é super legal compartilhar essa paixão com todos. Regina, fala um pouco sobre você. Você é o quê? O que você faz? Eu sou a Regina. Você é escritora, sei que você é escritora, pedagoga, psicóloga. Então, eu sou mãe, esposa, sou psicóloga atualmente, já trabalhei como orientadora educacional. Então, eu trabalho com crianças e adolescentes. E o que eu mais gosto de fazer mesmo é estar com esse público. E por isso, num determinado momento da minha vida, eu decidi escrever para eles. Muito legal. A gente está aqui também com um cara muito bacana. Eu sei que ele gosta muito de futebol, ele vai falar que posição que ele joga. Gilson, fala um pouco sobre você, meu amigo. Bom, quero agradecer a todos vocês pelo convite, né? Parabenizar toda a equipe pelo programa, pela organização, que está maravilhosa. É muito emocionante estar aqui participando com vocês e só tenho que agradecer o convite. Deus abençoe o programa, que esse seja o primeiro de milhões de programas que vão acontecer aqui e trazer aprendizado, trazer reflexão para toda a comunidade que vai estar acompanhando o programa Na Lição. Meu nome é Gilson Gaudêncio, né, como o Marcel já falou. Sou esposo da Maria José, daqui a pouco vocês vão conhecer melhor. Sou empresário e gosto de esporte, né? Principalmente futebol. Antigamente eu era atacante. Atacante? Eu gosto de fazer gol. Hoje eu estou jogando lá atrás do gol, pegando bola do... Não, brincadeira. Hoje eu jogo mais parado ali atrás, mas é só questão de esporte mesmo, para movimentar, para não ficar parado. A vida tem que ser ativa, né, Gilson? É verdade. Gilson já apresentou, estou aqui com a Maria José, que apesar do sobrenome, nós não somos parentes, eu também, né? Sou Marcel José. É legal. Fala um pouco sobre você, Maria José. Que alegria estar aqui com vocês, participando, né, desse momento tão especial na lição. Realmente é maravilhoso, né? Estudar a lição. E esse tema agora, fantástico. Como você já disse, eu sou a Maria José Gontijo, né? E para mim assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para quem me conhece, sabe, é viajar e cavalgar. 2 hobbies que eu tenho, que eu gosto muito. Gosto muito de trabalhar na igreja também, tenho me envolvido aí no ancianato, né, principalmente com o Ministério da Família, Ministério Recém-Batizados. Mas amo a Escola Sabatina também, de uma forma ou de outra, sempre estou envolvida, né, nesse ministério lindo aí que tem um projeto maravilhoso. A Maria José falou sobre cavalgar. Eu também, assim, minha infância toda foi assim, né, um pouco no interior. Eu já tomei queda de cavalo, mas, né, aquele negócio, a gente cai, tem que levantar. Não tomei medo, né? Mas verdade. As mulheres são corajosas. As quedas fazem parte, né? Já tive que ficar uns dias colar no pescoço por causa das quedas. Tá vendo? Mulher corajosa, né, Eu Gilson? caí só uma vez para nunca mais. Abandonei essa carreira. Eu queria dar um recado para quem está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo aí, seja através do vídeo ou das suas plataformas de podcasts, nos sigam nas nossas principais redes sociais, se inscreva aí no nosso canal. E para ajudar esse conteúdo a ser compartilhado com mais pessoas, eu vou pedir que você compartilhe, mande esse link desse vídeo para mais pessoas. Se inscreva nas nossas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo, o S7 Play, para que você possa acompanhar mais desses conteúdos. Nós queremos estar com você e esse programa é feito para que você compartilhe e esteja conosco. O tema que a gente vai abordar é um tema que, para alguns cristãos, parece ser básico, né? E o tema dessa semana é como ler o livro dos Salmos. Para muitas pessoas que estão no meio cristão, parece ser uma pergunta um pouco óbvia demais, certo, Regina? Mas você acha que ela faz sentido para a gente nos dias de hoje? Devemos aprender a ler o livro dos Salmos? O
O que vocês acham? Não só devemos, como já vamos começar praticando o que a gente aprendeu aí na leitura, fazendo uma oração, que é exatamente o que a gente vai aprender no decorrer desse trimestre, né? Como que o livro dos Salmos vai falar para a nossa vida de maneira prática. Então, nós vamos começar, então, agora, Marcel, pedindo a Deus a direção neste momento para que a gente possa desenvolver esse tema para nosso crescimento espiritual. Bacana. Vamos orar? Vamos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é Deus. E o Senhor deixou na sua palavra maneira de nos aproximarmos de Ti e sentir também a Tua presença na nossa vida. Obrigada por este livro maravilhoso. Um livro tão conhecido e tão pouco aplicado na vida pessoal. Que o Senhor nos oriente e nos ajude a crescermos em graça através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre, toda semana, a gente vai ter um texto base aqui também para ler. Eu gostaria de ler com vocês aqui o texto base dessa semana. Ele está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. São 2 versículos bem interessantes para a gente começar a sentir um pouco do livro de Salmos, da importância que ele tem, que ele deve ter, essa perspectiva realmente que ele deve ter nas nossas vidas. São palavras de Jesus. Ele diz o seguinte, disse isso para os discípulos, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu queria que cada um assim, pudesse falar um pouco do que chamou a atenção nesse texto base. E especialmente o fato de Jesus ter citado o livro dos Salmos nessa declaração que para mim é muito importante. Então, Salmos são orações que até Jesus utilizou quando esteve aqui nessa terra. E, de certa forma, a gente vai aprender muito como que a gente pode usar os clamores, usar as petições a partir da leitura aprofundada desse tema. Como eu falei logo no início, né? As pessoas abrem a Bíblia no livro de Salmos. As pessoas deixam a Bíblia aberta lá e normalmente escolhem um salmo que tem muito a ver com a vida dela. Sim. A ideia da leitura nesse trimestre dessa lição é você tirar a Bíblia da prateleira e trazer para a sua vida, para o seu coração, para a sua prática diária. Gilson, o fato de Jesus ter falado, né, dos Salmos nessa passagem, ou desse verso, o que esse verso traz para você? Como é que ele fala para você, esse verso? Eu acredito assim, como um todo na lição, né, como ler Salmos e como Jesus falou de Salmos, ele quis assim se aproximar um pouco mais do ser humano. Porque existe uma peculiaridade no livro de Salmos, existem várias, né? Sim. Existem várias curiosidades também no livro de Salmos, e uma delas por exemplo, o livro de Salmos ele foi escrito por pessoas, seres humanas, direcionada a Deus, diferente da maior parte da Bíblia. A maior parte da Bíblia, Deus está falando com o ser humano. Porque eu te dou uma nova lei, uma nova aliança, um novo mandamento, faça assim, ande assim. Adão, onde estás? É sempre Deus, como se fosse uma... assim, quando a gente... inclinando para nós. Como a gente pode falar assim, uma simulação de uma seta, mostrando Deus olhando de cima em uma única direção, descendência, né? E como os Salmos ele vem com uma ascendência, no parâmetro de uma seta apontando do homem para Deus. Nossa, que bacana essa imagem que você fez aí. Quando o homem ele começa a ler Salmos, ele começa a colocar o interior dele, a emoção dele, em direção ao Pai, e não o Pai em direção ao ser humano. Então, quando Jesus ele cita Salmos, ele se coloca na posição do ser humano. E as pessoas que estão ouvindo Jesus se identificam com ele. Porque era costume das pessoas que estavam ouvindo Jesus ler Salmos, cantar Salmos, rezar Salmos, né? Trazendo assim para o vocabulário cristão, na sua grande massa hoje em dia,
que a gente vê quanto eles recitavam, quanto eles citavam os salmos, e eles se identificavam como sendo uma emoção externando para Deus. E quando Jesus fez a mesma coisa, eles se identificaram, então eles se sentiram acolhidos por Jesus naquele momento. Essa imagem que você fez eu gostei muito, porque a Bíblia se trata disso, né? É um movimento descendente de Deus até o homem, mas também é um movimento ascendente. Ele precisa ter essas duas perspectivas, né? Que bacana que você trouxe isso pra gente. Interessante, Marcel. Só aproveitando o gancho aqui do Gilson, o Salmo fala por nós e para nós. Então, na leitura do Salmo, ele fala por nós para Deus e fala para nós. Então, tem essa troca que o Gilson acabou de aplicar aí. E essa troca tem que ser, né, assim, é necessária, para isso que Deus nos chama, né? Para esse movimento de diálogo, né? Para esse movimento em que a gente precisa falar. Ele vai falar também, a gente precisa escutar. Então, é um movimento realmente ascendente e descendente, tem que girar nessas duas direções. Maria José, fala um pouquinho assim, do seu sentimento, das suas impressões sobre esse texto que Jesus disse, especialmente quando ele cita ali o livro dos Salmos. Achei muito interessante porque assim, ele foi bem direto, né, para os seus discípulos, porque ele queria abrir o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Porque eles estavam ali juntos o tempo todo e por várias vezes eles indagavam Jesus, Jesus, como que a gente ora? Jesus, como é isso? Jesus, como é aquilo? Então eles queriam entender. E Jesus percebeu o quê? Que eles estavam até lendo, ouvindo muita coisa, mas não estavam compreendendo as Escrituras. Então, aí como você mesmo falou, como ler Salmos? Parece algo tão óbvio. E assim, para eles também poderia parecer tão óbvio, mas não é óbvio. E é interessante porque, refletindo, né, nessa lição que nós estamos aí, eu fiquei pensando como, a partir de agora, uma nova visão, uma nova perspectiva, né, um novo entendimento ao estudar essa lição, lendo os Salmos. Como foi diferente de todas as outras vezes que eu li os Salmos. Então, assim, já foi uma outra reflexão que eu tive. E é interessante porque, assim, quando a gente pensa, né, no que o Gilson mencionou, porque, assim, a gente vê os Salmos, é exatamente ali, né, os escritores, os salmistas, eles estão apresentando a história da humanidade, mas usando o quê? Exatamente a linguagem do homem, na perspectiva do homem. Então, é o homem ali abrindo o seu coração a Deus, né, totalmente falando o que ele estava sentindo. É realmente totalmente diferente quando a gente começa a ter esse aprofundamento e realmente seguindo isso que Jesus falou, vou abrir o entendimento de vocês. Ó, perspectiva, eu vou explorar muito vocês duas aqui também, tá? Porque, assim, isso que você falou, ler nem sempre é compreender. E Jesus estava falando, é preciso compreender as Escrituras e compreender os Salmos. Porque os Salmos, eles falam, né, dos nossos sentimentos, mas também falam sobre Jesus, né? Era preciso que as Escrituras se cumprissem ali. E uma curiosidade muito grande é porque a Bíblia de Jesus era basicamente, né, os Salmos, o Antigo Testamento era a Bíblia dele, era, né, os Salmos também era a Bíblia de muitas outras figuras, como Paulo, né? Então era aquilo que a igreja cristã inicial tinha como base, era a sua Bíblia. E compreender essas perspectivas e entender que os Salmos também apontavam para uma realidade que ainda estava por vir, que estava se concretizando diante dos olhos dos discípulos, né? Ou seja, os Salmos também, há muitos Salmos que são ditos messiânicos, que falam sobre Jesus. Então isso também é uma perspectiva muito importante, porque Sim. A gente precisa trazer esse contexto sobre as Escrituras. Sim, e ainda a gente pode entender que o Salmo puxa para a adoração. Então, o Salmo traz essa adoração sistematizada e no tempo antigo e também hoje. Então, a partir do Salmo, eu posso entender como eu devo adorar a Deus. E é tão claro que não tem barreiras. Então, como Regina pode chegar até Deus e como que ela pode falar com Ele? Então, é como se os autores rasgassem o coração e a alma e falasse tudo que eles queriam. E a gente, às vezes, fica assim, não, mas eu não posso falar assim com Deus.
Não, isso é desrespeito. E a gente tem que ser polido. Tem que ser polido, né? Como se Deus não soubesse todas as coisas, né? E é uma riqueza de detalhe e de sentimento e de expressão que a gente vê em Salmos, quando eles falam para o Senhor aquilo que eles realmente estavam sentindo. É interessante que pode ser que várias pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que realmente era a função dos salmos, né? E a gente vê na Bíblia citando que eles usavam os salmos para louvor congregacional e também louvor nas peregrinações, que chamava romagem, né? Uhum. E eles iam peregrinando de uma cidade a outra, ou quando eles iam subindo a Jerusalém para as festas que haviam, para o sacrifício que ia ter, e até do Cordeiro, que já simbolizava o sacrifício de Cristo, eles já iam cantando, falando e profetizando a respeito do Cristo que viria. E eles cantavam e repetiam o coro, né? Por isso que o Salmo não tem capítulo nem versículo. Os Salmos são estrofes, né? de hinos, de louvores, de poemas, de poesia. O Salmo é dividido, em grosso modo, em 3 partes. A primeira pode se dividir em 2. Os Salmos ele é dividido em louvor e também em gratidão, né? E também em romarias e lamentações. O louvor a Cristo, a Deus, é pelo que Ele é. Eles louvavam a Deus pelo que Deus é. A ingratidão, né, ação de graça, na realidade, é pelo que Ele fez e fará. E a questão da romagem, os salmos em romagem, é que eles seguiam de um ponto a outro sem desligar o pensamento de Deus, em Deus. E é isso que a gente tem que trazer hoje para o nosso dia, aplicação diária. As lamentações também, quando eles tinham os lamentos, as murmúrias, eles dirigiam diretamente para Deus e não para o próximo, para o vizinho, diretamente eles reclamavam para Deus, eles lamentavam a Deus e exigiam de Deus uma providência na vida deles. Então, assim, interessante, Marcelo, desculpa. Uhum. É interessante que o que a gente acha assim de bem que me fez refletir bastante. Em alguns pontos da lição fala assim, olha, apesar de ser o clamor do homem, apesar de ser as angústias do homem, apesar de ser os sentimentos deles, aquele servo estava sendo inspirado por Deus. Então, eles falavam do que eles sentiam, mas está no cânon sagrado porque foram palavras proferidas pela inspiração divina. Então, por isso que pode ser um guia para a gente hoje. Porque não foi falácias, foram palavras inspiradas. Mesmo sendo o clamor da pessoa, mesmo sendo a dor da pessoa. E a gente vê também lá no livro de Salmos que várias pessoas escreveram lá o livro, né? É um livro que tem Moisés, autores diversos, né? Os levitas, Davi, e todos tinham essa mesma sequência de colocar sem filtros aquilo que eles estavam sentindo. É engraçado, desculpa. Pode falar, Gilson, manda brasa. É engraçado que Deus não cobriu os pecados desses salmistas, desses profetas. Todos eles foram expostos, né? Davi foi exposto, né? Moisés foi exposto também. Davi escreveu 73 salmos, quase a metade dos salmos foi Davi que escreveu, né? Ali Salomão escreveu 2 salmos, Moisés escreveu 1, que é o Salmo 90. Corá também, os filhos de Corá escreveram 12 salmos, né? Agora, isso, o que eu acho que, assim, né, o que a Regina colocou, o Gilson também, eu queria ouvir um pouco da Maria José, isso deixa uma mensagem também muito atual para a gente, muito pertinente, né? Foram seres humanos que escrevem, como a Regina colocou, sem filtro, né? Porque Deus sabe o que a gente, né, sente no âmago, no íntimo ali. E a Bíblia não procura ocultar esses sentimentos, né? Mas ela dá vazão a esse tipo de sentimento, tanto que a gente vê expressões, né, de alguns salmos aí, que se a gente fosse colocar em palavras atuais, ficaríamos até desconfortáveis de proferir algumas dessas palavras. Mas vocês acham que qual lição, que mensagem isso transmite para a gente sobre a forma como a gente se relaciona com Deus, sobre a forma como a gente tem até as nossas orações particulares? Será que a gente chega diante de Deus assim,
calma aí, deixa eu chegar, falar com Deus como se eu estivesse indo ali num órgão público, né, de terno e gravata, eu tenho que ficar quietinho, assim. O que isso deixa de mensagem para a gente? A gente pode perceber claramente pelos Salmos que não é essa formalidade que Deus espera de nós, né? Então, a gente pode ver como os salmistas abrir mesmo esse coração e rasgar, né, diante de Deus os seus lamentos, as suas súplicas, as suas ações de graça, porque assim a gente percebe que se fosse para a gente ter essa formalidade, Deus teria filtrado, Deus teria trazido aí para nós os salmos bem polidos. Sim. Né? Então, mas politicamente não é assim, corretos, né? Isso. Mas não era. Não é isso que a gente, né, percebe quando nós estamos lendo, estudando os salmos. A gente percebe realmente que eles estavam falando o que eles estavam sentindo. Eles questionavam, eles diziam, né, eles se sentiam desamparados e eles falavam, cadê, né? Onde está o Senhor? Onde o Senhor está? Entendeu? Então, assim, eles abriram. E assim, o que eu achei muito interessante é se a gente parar e pensar a completude dos salmos. Porque você está triste, você vai encontrar um salmo. De alguém triste, né? Você está feliz porque conquistou algo, Tem você salmo pra vai quem tá encontrar feliz um também. salmo. Verdade. Você está à beira da morte. Você vai encontrar um salmo para te dar um consolo. Ele cobre todos os espectros das nossas emoções, da nossa você vida fala, ali, né? eu quero, nesse momento, ler um salmo de louvor a Deus, de reconhecer Deus como meu Criador. Você vai encontrar. Então, assim, eu tenho uma pessoa que está me perseguindo, que está me maltratando, me humilhando. Você vai encontrar um salmo. É como se Deus tivesse colocado o Google das emoções na Bíblia. Exatamente. Parece então, isso. assim, Não, você vê como é completo mesmo esse livro. E o né? mais interessante é que, às vezes, a gente pensa assim, Maria José, eu estou triste, vou procurar um salmo triste. Mas eu posso estar alegre e ler um salmo triste. Porque eu vou desenvolver o quê? A empatia. Aí eu vou começar a perceber o outro a partir de uma leitura, né? Então, assim, eu sei que nem todos os escritores dos salmos foram pessoas letradas e cultas. Alguns sim, outros não. Mas tem todo um ritmo, toda uma métrica, toda uma poesia complexa. Né? Uhum. Que a gente vê que por trás disso tudo tem o dono da sabedoria guiando. Regina, já que você falou assim da estrutura, deixa eu puxar um assunto aqui, e eu acho que você vai gostar também. Vocês como educadoras, o Justo também eu acho que tem uma experiência aí sobre isso. Os salmos, assim, né? Um texto narrativo, descritivo, é uma coisa. Uma poesia fala para a gente de maneiras diferentes, né? E é engraçado como, assim, né? Não sei se por acaso ou não, mas Deus escolheu esse tipo de estrutura, né? Poética, que, né, na época, na língua que foi escrita, mesmo assim essa mensagem ela se mantém. Ou seja, não foi necessário, né, ter ali a rima como a gente entende na nossa cultura, né, de rimar as palavras, as classes gramaticais, mas há uma estrutura de comparação, de símiles, né, de diversos usos metafóricos, paralelismos, que o livro de Salmos utiliza para reforçar a sua mensagem. Assim, vamos concentrar um pouco na forma. O que essa forma, a forma dos Salmos, desse jeito, diz sobre o próprio livro? O que isso ajuda na nossa compreensão? E como é que isso fala para a gente? Porque uma coisa é você ler um livro, um texto narrativo, né? Ali, não, ele chegou e tal. Outra coisa é você, né, ler algo que tem uma poesia. Isso fala para a gente de maneira diferente ou não? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o professor Rodrigo Silva falando justamente sobre isso. E ele fala a respeito da poesia, como era a poesia antigamente. E a poesia era uma forma de realmente chamar a atenção das pessoas a ouvirem o que eles estavam falando. Porque eles costumavam falar em prosa. Quando eles começavam a falar poesia, era como se alguém dissesse assim, espera aí que ele mudou, agora ele está falando sério. Então ele ia lá, pegava papel e caneta, tábua ou pedra, né? Começava a anotar. E começava a esculpir ali o que a pessoa estava falando, porque quando falava em poesia, entendia-se que seria uma coisa séria e que teria que tomar nota daquilo. Então, além da poesia, ainda havia um pouco da repetição, para que as pessoas cravassem na mente o que realmente era importante naquele momento. E a poesia, ela fala, e a lição tem uma frase aqui maravilhosa que diz assim, podemos adorar a Deus em todas as estações da vida.
O que há de mais belo na literatura que pode trazer assim à tona todas as estações da vida? A poesia. Então, a poesia traz esse encantamento e também traz a tristeza, traz a adoração, traz as angústias, né? E isso toca profundamente. Então, em qualquer momento da nossa vida, a Maria José falou muito bem, a gente pode ir lá, que a gente vai encontrar respostas, né? E que vai tocar os nossos sentimentos. Por quê? Porque ele foi programado, o livro foi programado para atender às nossas necessidades mais profundas. Então, a beleza da palavra do Senhor é incrível. Imagino você falando isso aí e vejo assim, o leitor assistindo ou lendo o que Davi escreveu, o salmo que Davi abre assim o emocional para Deus, e ele fala, e eu já pude ver isso assim, imaginar Davi em um patamar inalcançável. Esse cara é sem igual, é fora de série, porque o cara fala de um jeito, escreve de uma forma que alcança o meu pensamento e o meu sentimento. Mas lá na frente, quando eu vou ler Juízes, aí eu vejo que Davi fez de mais degradante que tem na terra. Aí a gente volta, né, Justo, para aquela questão, né? Davi e os outros mais expressavam, mas eram inspirados. O diferencial está aí. E o que eu queria trazer, principalmente para quem está ouvindo a gente, é que às vezes a gente se sente assim, numa degradação moral, a gente se sente que está fracassado, a gente se sente que está no fundo do poço, não tem mais saída, e a gente esquece de olhar para Deus e pedir perdão pelos pecados e procurar uma leitura dos Salmos, que a gente vai encontrar um cara que também estava na mesma situação que a gente está e que se arrependeu e Deus aceitou o seu arrependimento e o perdoou e o transformou de uma forma que hoje ela serve de inspiração para todos. Né? Então, era isso que eu queria trazer assim, para que nós possamos refletir. Eu queria ler, posso? Posso ler só um pedacinho? Porque eu achei tão fantástico isso aqui, ó. Ao ler Salmos, encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, pesar e tristeza. Coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas. Não importa a circunstância. Os Salmos falam a todos na linguagem de cada experiência. Não é isso, Maria José? Exatamente. Cada experiência que a gente tem. E assim, como é interessante, né? Se Deus tivesse filtrado esse livro, por exemplo, a gente, né? Todos nós, creio que todos nós já passamos situações, eu já acompanhei algumas pessoas que falavam, não, eu não tenho, Deus não vai mais me aceitar por isso, por aquilo, né? Eu não consigo nem falar com Deus, de tanta vergonha que eu tenho pelo que eu fiz. E aí a gente pode ver claramente os salmistas, né? Abrindo o coração e falando de tudo que aconteceu. A gente vê o exemplo, né, do salmista Davi, que passou por tantas coisas que poderia, aos nossos olhos, falar, esse aí, e ainda ser chamado de segundo o coração de Deus. Mas ele foi transformado. E assim nós podemos ser transformados. E é realmente quando nós vamos ler, estudar os salmos de uma forma que a gente vai compreender, é exatamente isso. Porque essa compreensão não vai ser só na questão cognitiva, mas ela vai para além dessa cognição e vai alcançar o nosso espiritual. E aí vai haver transformação. Porque esse livro é um livro que transforma, né? Os outros livros que nós temos, best-sellers no mundo inteiro, nós vamos ter o quê? Adquirir conhecimento. Nós vamos ampliar nossos conhecimentos. Mas a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas fazem o quê? Transformações em nossas vidas. Tem uma coisa que transforma, é um processo que transforma a gente, né? A oração. E o livro de Salmos é central, o Gilson colocou aqui para a gente, né, que o antigo Israel, né, utilizava os Salmos também nos seus movimentos públicos, mas ele também tem um aspecto particular. O livro de Salmos é utilizado, né, ali a gente nota várias orações, pessoas realmente, né, nesse processo de se derramar. É como se a gente colocasse um microfone lá no quarto de Davi, né, deixa eu ver o que Davi está pensando aqui nesse dia, e a gente pudesse escutar. É isso que aconteceu, né? Então,
tem uma definição de oração para mim que é muito, muito particular, né? Oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Eu queria ouvir de vocês, assim, na perspectiva de Salmos e oração, como é que vocês enxergam uma relação entre a oração, as orações que tem no livro de Salmos, a própria vida de oração de vocês, alguma experiência, mas essa relação entre a oração, né, especialmente no livro de Salmos, e a nossa vida particular? É interessante, eu vou até compartilhar assim, um salmo, assim, vários, eu já li em alguns momentos, mas houve um momento da minha vida que eu estava muito triste, muito decepcionada, né, por algumas situações, e assim, às vezes a gente se decepciona com algumas pessoas, a desonestidade, tudo isso, aí você começa até a fazer os questionamentos, como os salmistas, né, faziam a Deus, a gente também faz. E aí, um dia eu estava, sabe assim, você fica até meio revoltada assim, com algumas coisas, parece que algumas coisas não avançavam, e uma pessoa, né, que tinha, assim, realmente pisado me no seu calo, decepcionado demais, né, e eu falava assim, como pode, né, parece que as coisas travaram daqui e estão avançando de lá. E assim, eu estava muito, muito revoltada naquele dia, mas Deus, como sempre maravilhoso, né, e aí eu fui lá para o Salmo 37, e aí, quando eu comecei a ler, foi realmente aquela oração, né? E aí a gente pode ver realmente um salmo como oração, porque é Deus falando, né? E aí ele falava comigo e eu falava com ele. Aí ele era um diálogo ali. Exatamente. Aí o Salmo 37:1 diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Foi esse o salmo do dia? Foi, esse dia eu estava assim, mas foi assim, como realmente um acalento para mim, porque sabe quando você está assim, eu não consigo entender, Senhor, eu não consigo entender, né, porque que algumas coisas, né, para algumas pessoas fluem, anda muito bem, fazem né? algumas coisas, né, que te desagradam, estão fazendo, e a gente procura fazer a tua vontade, as coisas não fluem. E aí continuei a leitura, né, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, eu falei... A resposta veio rápido. Hein? Bom, é isso aí, né? Vou confiar e vou parar de ficar, né? Estou entendendo, Senhor. Então, assim, porque o título mesmo fala, né? Temporária felicidade dos perversos. Então, às vezes você vê, parece estar prosperando, está indo tudo bem, mas é tudo muito temporário, né? E nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas... né, adversidades na vida, mas a gente que confia no Senhor, a gente que não perde a fé, a gente vai continuar firme, assim como os salmistas, porque eles falavam, abriam seus corações, né, assim, sem filtrar suas palavras, mas a gente pode ver claramente a confiança, a fé deles em Deus, né? E assim, e nesse mesmo verso, salmo, em outro momento, assim, às vezes diante de algumas situações, eu pensava, então vontade de fazer isso, tal, né? E aí o verso 4, por muitas vezes veio à minha mente: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí eu falava, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou desagradar o meu Deus. Então eu vou agradar a Deus, porque agradando a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Então, porque nós somos humanos, né? Então tem momentos que a gente, né, realmente pensa assim, eu vou chutar o balde, né? Mas Deus fala, quando a gente realmente confia nele, como o verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então isso, né, dá paz, e essa paz que só ele pode dar. Então, assim, é você realmente sentindo, né, as palavras de Deus diretamente para você, diretamente para a sua necessidade, e é você confiando e seguindo, né, como os salmistas fizeram. Eu queria deixar um recadinho para quem está escutando a gente agora. Você também pode ter essa experiência. Você também pode encontrar nos Salmos respostas para as suas angústias. Então, aproveite esse trimestre e aprofunde a leitura da sua lição. Aprofunde esse contato com Deus. Vamos ter dicas práticas na nossa lição sobre como fazer isso, como usar os salmos para podermos nos aproximar de Deus e falarmos com Ele através das orações. Jesus orou. Ele usou um salmo no momento de angústia da sua vida. Então você, que muitas vezes leu rapidamente o salmo como um livro bonito, e que é bonito, aproveite para
aprofundar na sua comunhão com Deus, através do estudo do livro dos Salmos. Vale muito a pena. A gente viu aí pela experiência da Maria José. Eu acho que esse momento, né, de intimidade, né, a Regina citou aqui um aspecto muito importante, né? Jesus usou um salmo em um momento de oração, no seu momento mais crítico, né, no momento mais terrível, né, para Jesus e áureo para a gente, que foi a cruz. Ele usa, né, um salmo, né, Deus meu, por que me desamparastes? Então ele coloca essa angústia para fora através do salmo, na forma de uma oração. E o recado da Regina, né, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, ele é pertinente, é para que a gente utilize, se aprofunde, né? Nós estamos deixando aqui apenas um gostinho do que pode ser uma experiência real com Deus. Utilizar os salmos na nossa vida de oração, ou seja, aprender, tirar daqui alguns modelos, assim como a Maria José fez. Ela começou um diálogo, isso aí é muito prático, mas também é muito bonito, porque é real para a gente, né? Nós né? Nossa vida não é uma régua retinha, que é só momentos bons, né? A gente tem altos e baixos, e esse diálogo, esse aprendizado, né, de como devemos orar através dos salmos, traz para a gente uma perspectiva totalmente nova. E é interessante, né? Porque os salmos, eles falam a todos. Então, assim, independente, né, da sua crença, independente da sua questão social, qualquer idade, né? Então, assim, é uma linguagem que é realmente a cada experiência, para cada pessoa, é para todos. Inclui, né? Não exclui. Então, realmente é uma mensagem de Deus para cada um de nós, né? E centrada em Deus. Os salmos estão centrados em Deus. Então, é uma mensagem que tem um eco para o ser humano. Ela vai como clamor e muitas vezes volta como resposta ou como silêncio. Mas sempre haverá uma resposta de Deus. Então, é uma oração e a gente precisa aproveitar mesmo e fazer essa oração, que na próxima semana a gente vai aprofundar nesse tema, né? Como orar utilizando os salmos. Eu fico refletindo, né? Como será no céu, né? E aí, pelas escrituras, a gente tem uma breve ilustração de como vai ser no céu, e o céu é um lugar de louvor, um lugar de cântico, um lugar de adoração, um lugar de coro celestial, onde acho que deve ser música em todas as esquinas que você dobrar. Aqui a gente tem umas caixinhas de som, mas lá vai ser um som muito mais tecnológico, né, do que o nosso. E eu fico imaginando assim, porque, por exemplo, salmos, de onde vem a palavra salmos? Vem do instrumento, né? Salteres. O que é o salteres? É um instrumento de cordas, que quem sabia tocar, ele tocava de várias formas. Tocava como se fosse um violino, tocava dedilhando, tocava batendo as baquetazinhas. Então, esse instrumento, ele era um instrumento multiuso, e os salmos também pode ser usado dessa forma. E aí eu fico imaginando quando alguém ia recitar um salmo ou ia cantar um louvor, e Deus se inclinava para ouvir e dizia: silêncio aí, alguém vai recitar uns salmos. E aí a pessoa louvava a Deus, e aquilo subia como um incenso suave para o trono de Deus. E hoje é assim também. A gente tem que ler os salmos e também tem que colocar em prática. Eu lembro quando eu chegava na casa da minha avó, eu era miudinho lá na Paraíba, chegava na casa dela, tinha a Bíblia aberta no Salmo 91, que ela dizia que era um salmo poderoso, mas nunca lia. Presta a sua Bíblia aí. Chegava na casa dela, a Bíblia estava aberta há mais de 50 anos. Assim, a página estava amarela, né, Gilson? Ali. Página amarela, de vez em quando ela passava o espanador. Eu dizia: vó, o que está escrito aí? Ela disse: sai daí, menina, é o Salmo 91, não mexe aí não. Justo falou isso, ó, quando a Regina falou isso no início, eu ia falar, né, tudo isso anotado aqui também. Olha, essa também foi minha experiência, assim, de Bíblia. Eu não tô, olha, desculpa se alguém faz isso hoje, não é criticando, mas é porque eu achava engraçado como a minha avó tratava, né? E aí eu dizia: vó, tem que ler a Bíblia. Quando eu fazia assim, a Bíblia não fechava, ela fazia assim, ó. De tão aberta que estava no Salmo 91, ela não abria, não fechava. Aí eu dizia: vó, a senhora tem que ler, vamos ler aqui. Aí eu sentava com ela e começava a ler o Salmo
Salmo 91, e ela ficava, nossa, mas é lindo esse Salmo, lê de novo, meu filho. Aí eu lia de novo. Ela lê de novo, eu não cansava daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? E aí vai descorrendo nas páginas do Salmo, e ela ficava se deleitando naquela, imagina assim, Deus ouvindo o ser humano expressando a sua vontade de estar com ele, né, o tempo todo, o quanto que ele fica maravilhado. Eu acho que vale a pena, porque a gente quer ir para o céu, e a gente não vai para o céu em direção contrária. Ninguém vai para São Paulo na direção da Paraíba, que eu sou paraibano, entendeu? Então a gente só vai para o céu se a gente estiver na direção do céu. E os Salmos, a Bíblia, nos leva ao caminho correto. E essa perspectiva assim, foi emblemático o Gilson ter citado isso, mas... Acho que todos têm essa experiência. Na estante da minha avó também era assim, né? Era aberta no Salmo. Eu lembro de duas coisas. Tinha um galinho, né? Ele media a temperatura, sempre que ia chover ele mudava a cor, e era a Bíblia. Eram as duas coisas, quando eu chegava na estante dela, eu notava, né? As duas coisas emblemáticas. Mas eu acho que essa perspectiva, essa ilustração, essa imagem também, ela é muito atual. Por quê? Porque a gente começou falando assim, né? Será que é simplório demais a gente fazer essa pergunta, como ler os Salmos, né? Talvez hoje a gente esteja também apenas deixando ele aberto, né? Ou na até perspectiva fechado ou até mesmo, fechado, né? E pior não ainda, extraindo os tesouros que a gente pode tirar desse livro, né? Que era um livro que Jesus trazia no coração, né? O Gilson falou aqui, né? Foi sobre os autores, né? Davi foi o que realmente mais escreveu sobre o livro, né, dentro do livro dos Salmos, né? E o Novo Testamento cita, talvez o livro mais citado no Novo Testamento. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus citou. Então, talvez a gente também esteja deixando o livro de Salmos de uma maneira metafórica, né, aberto nas estantes, né, da nossa consciência, mas sem tirar dele todo o proveito que todo o tesouro que Deus tem para colocar no nosso coração. Às vezes até na cabeceira ali da nossa cama, né? Como se fosse um amuleto, né? Ela está ali, mas não está sendo explorado, né? Então, cadê? A bênção não vem, porque está só como um objeto de decoração. E esse livro, né? Ele é para ser estudado e compreendido. O meu convite para vocês que estão aqui, para quem está em casa, leiam a lição desse trimestre. Riquezas profundas estão te esperando. Então, aproveitem que a gente está recebendo aí a lição. São 3 meses para a gente aprofundar, aprender, conhecer e praticar, né? Porque não adianta você ir em busca do ouro e depois você aceitar superficialmente a poeira, né? Então, é importante que a gente, nesse trimestre, use esta lição. Já que a Regina está fazendo aqui, deixa eu fazer o merchan. Vai lá. Você pode acompanhar também no nosso podcast aqui através do nosso guia de estudos, tá? A gente vai deixar o link aí na descrição para que você tenha acesso a esse material, né? Para que enriqueça um pouco mais o seu estudo da Bíblia. O nosso objetivo é que você se aprofunde na Bíblia para ter uma experiência real com Deus, uma conexão maior, tirando lições. E uma lição é aquilo que tem que ser, né? Uma lição verdadeira, ela só tem real sentido quando ela é prática na nossa vida, né? Então, na lição, a nossa proposta é que os nossos ouvintes, quem está aí nos assistindo, possa compreender um pouco mais, se aprofundar nesses temas, mas realmente ter uma transformação na sua vida, que isso dê para você um gostinho do que a Bíblia pode oferecer, do que ela tem para oferecer para as nossas vidas. Infelizmente, o Na Lição vai ficando por aqui. E se você quiser nos acompanhar, se inscreva nos nossos canais ou nas plataformas de podcast e baixe o nosso aplicativo também aí, o S7 Play, para que você possa acompanhar esse conteúdo. Eu agradeço os convidados e a gente se vê num próximo episódio. Nós que agradecemos. Amamos estar aqui. Sempre de verdade. Sempre que for possível, estaremos
e que formos convidados, será o maior prazer estarmos aqui presentes. Deus abençoe vocês, que nós tenhamos todos um feliz ano novo, 2024, Deus está nos dando um presente, que é o Na Lição, está nos dando mais um presente, que é a oportunidade de refletirmos no nosso comportamento, para que nós possamos receber esse presente de Deus, uma nova oportunidade, um novo ano se iniciando, que nós possamos fazer certo dessa vez. Que Deus nos abençoe. Maria José, você pode fazer a oração para a gente? As suas considerações finais e a oração, por favor? Posso sim. Eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse estudo maravilhoso sobre o livro de Salmos, e o meu desejo é que em 2024 a gente estude mais, que a gente compreenda as Escrituras e que pratiquemos em nossas vidas, porque a prática delas nas nossas vidas a gente vai ter transformação com certeza. Amém. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Amém, não é assim? amém. Então ela chega e ela transforma. Vamos orar? Nosso maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom demais para conosco. O Senhor tem nos sustentado a cada dia, diante das adversidades da vida, Senhor Deus. Mesmo que em alguns momentos nós nos sintamos desamparados, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Continue, Senhor Deus, conosco a cada dia. Nos abençoe ao longo deste novo ano, para que possamos, Senhor Deus, te buscar em espírito e em verdade, e que possamos muito em breve estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.